Nós vamos estarmos lendo aqui a partir do versículo 11, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, tá no grale ali, né? Tô com uma irritaçãozinha no nariz, mas vamos lá. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra de Deus, né? Que fala, Ana pede a Deus um filho, amém? Uma passagem bastante conhecida dos irmãos. A palavra de Deus nos diz, aqui o texto, capítulo 1, versículo 11, e assim, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalhas. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. Só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagadas? Aparta-te do teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não estava triste. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, a palavra nessa noite que fala a respeito de Ana, né, do pedido que Ana fez ao Senhor, que Ana fez para Deus naquele dia, ali dentro do templo do Senhor. A palavra relata que o marido de Ana, ele era sacerdote, né, e todos os anos ele ia para a casa do Senhor para servir ao Senhor e para adorar o Senhor ali no templo. E todas as vezes que ele ia, ele levava também a sua família para todos adorarem ao Senhor. E a palavra, Senhor, meus irmãos, relata que Ana, não é? Ela tinha ali uma amargura dentro do seu coração. E essa amargura, ela adivinha da ausência ou da impossibilidade dela de ter filhos. Ana tinha um problema. Ela não poderia
ter filhos. Ou seja, a madre dela estava cerrada. E o fato de ela não poder dar um filho ao seu marido, aquilo, de acordo está relatado na palavra de Deus, aquilo perturbava aquela mulher. Aquilo causava uma grande aflição para aquela mulher. E para a situação ficar mais severa, né, diz que a outra esposa lá, de Eucana, que era o esposo de Ana, ainda ficava provocando Ana, porque ela tinha, né, a Penina tinha filhos, e Ana não tinha. E a palavra nos diz que Penina ficava jogando aquilo na cara de Ana. E essa situação causou muitos males a Ana. Nós percebemos que essas ocorrências, o fato dela não poder ter filho, o fato de a outra pessoa ali que tinha filhos, que ficava jogando na cara dela, aquilo acarretou um estado de tribulação enorme sobre a vida de Ana. E a palavra de Deus nos diz que quando Ana chegou no templo ali para orar, irmãos, o estado de tribulação, talvez de depressão de Ana, era enorme, era horrível, ao ponto de o sacerdote olhar para ela e achar que ela estava embriagada. Só por essa fala aqui do sacerdote, a gente observa que o estado de amargura daquela mulher era extrema. Era extrema. Nós lendo aqui o texto da palavra de Deus, nós vemos que Eucana, sabendo que ela era uma mulher estéril, que não poderia ter filhos, mas pelo fato dele amar Ana, o que ele fazia para tentar compensar essa situação? Ele dava as melhores partes da comida para ela. Ele fazia todos os mimos possíveis ali para poder suprir ali a carência de Ana de não ter filho. Então ele fazia de tudo, ao ponto, né, de um dia ele olhar para aquela situação daquela mulher, para a amargura, o estado de sofrimento que ela estava, e falar para ela: mas Ana, não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Eu tento fazer de tudo para te agradar, para você não ficar dessa forma. Mas aquela mulher, irmãos, ela estava, como diz aqui a palavra de Deus, quando ela chegou no templo ali, para fazer uma oração perante o Senhor, para fazer ali um voto diante de Deus e do sacerdote, ela estava com a sua alma amargurada, como diz aqui a palavra de Deus. Como diz Eli, né? E disse Eli: até quando estarás tu embriagado? Aparta-te desse teu vinho. Para você ver, não é? O que uma pessoa atribulada, uma pessoa sem paz, ela pode refletir. O seu rosto estava como se fosse uma pessoa embriagada. Talvez quem olhasse para ela e assim, ou está embriagada, ou está com problema psicológico, ou está doente de alguma forma, de tanta amargura que tinha dentro daquele coração. E Ana respondeu: não, Senhor, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Louvado seja Deus. Aí eu fico pensando, já pensou, rapaz? Eucana era casado
com uma mulher atribulada de espírito. Misericórdia. Deveria ser bem difícil para ele, né? Aí, aqui eu vejo outra coisa. Eu acho que não era só ela que era atribulada, não. A Penina também era. Aí o Eucana estava enrolado aí com duas mulheres atribuladas. Uma porque não tinha filho. E a outra porque tinha e ficava fazendo chacota lá da outra mulher. E toda aquela confusão ali desaguava sobre Eucana. Né? Mas, irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o coração daquela mulher estava o quê? Atribulado. Elas querem uma mulher com a alma amargurada. E a palavra de Deus nos diz que quando ela está lá fazendo aquela oração e faz ali aquela revelação para o sacerdote, de que ela estava ali expressando a sua amargura, a sua tristeza, toda a sua mazela perante o Senhor, que não estava bêbada, só estava ali expressando ali o seu sofrimento a Deus, né? O sacerdote naquele momento ali, ele deliberou uma palavra fundamental na vida de Ana. Quando ela fala para ele: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada, eu não tenho paz, não tenho, o meu coração, meu Senhor, está extremamente, vive amargurado de noite, por causa da minha situação. Aí o que Eucana falou? Versículo 17. Então respondeu Eli, melhor dizendo, Eli, sacerdote. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, o seu semblante já não era triste. Glória a Deus. Quando nós lemos aqui a palavra no início, irmãos, quando aquela mulher chegou ali, ela chegava com um semblante triste. E quando o sacerdote delibera sobre a vida dela a paz de Deus, aquela paz, irmãos, ela de fato, ela repousou dentro do coração de Ana. Então toda aquela amargura que estava ali acabando com a vida de Ana, ela foi substituída pela paz que o sacerdote deliberou sobre a vida dela. Então quando o sacerdote disse, que a paz de Deus esteja dentro do teu coração, louvado seja Deus. E ela ali, diz a palavra de Deus, no que ela saiu dali da oração, ela já foi para lá. Aí aquela mulher que Eucana ficava adulando para ela comer as melhores porções da comida, ela já chegou, nem precisou mais Eucana adular, ela já chegou, já foi pegando ali o pratinho dela, já foi comendo. Deve que Eucana, o que aconteceu, meu Deus? Mulher foi lá, comeu, Eucana olha para o rosto da mulher, o rosto está brilhando, está contente. Oxe, mas como é que mudou assim? O que aconteceu? E a palavra de Deus diz que ela foi embora com seu marido. E depois de um tempo, ela engravidou e teve um filho, não é? E um filho que a palavra de Deus descreve como um dos grandes, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero trazer, meus irmãos, com essa palavra nessa noite? É que nós temos que receber de Deus essa paz. Essa paz que Ana recebeu ali naquele dia no seu coração,
nós também temos que receber da parte de Deus. Sabe por quê? Eu acredito piamente que quando Ana retorna para sua casa, Penina continuou fazendo chacota dela. Talvez a vizinha da direita, da esquerda, que tinham filhos também, continuaram fazendo chacota da vida dela. Só que agora, o coração dela já não tinha mais amargura. Sabe o que pousava dentro daquele coração? A paz de Deus. Então, se a paz de Deus estava dentro do coração de Ana, podia ir fazer o ribuliço que fizesse no seu entorno. Ela estaria em paz. Ela estava em paz. Porque a paz que estava sobre ela é como diz lá a palavra de Deus. Deixa eu ler aqui. Ver se eu consigo achar aqui, irmãos. Aleluia, Jesus. Como disse o Senhor Jesus aqui em João, capítulo de número 14, e versículo 27. Amém? Glória a Deus. O que Jesus falou lá? Ele disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe os vossos corações, nem se atemorize. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Era essa paz aqui que estava sobre o coração de Ana agora. Isso significa o quê, irmãos? Que depois que ela recebeu a paz no seu coração, ela deixou de ser provocada, ela deixou de passar por luta, ela deixou de passar por dificuldade. Não! Mas ela tinha paz. E essa paz que o Senhor está falando aqui nessa noite, ela é a paz de Deus que tem que habitar dentro de nós. E essa paz, ela é capaz de te deixar tranquilo, independente da situação em que você esteja vivendo. Tem guerra por aí, rumores de guerra. Doença, peste, um que morre de um lado, outro que morre do outro. Mas você está em paz. Porque igual Jesus falou aqui, a paz do mundo, ela é diferente. Ela é diferente. E é mesmo. Porque se nós formos observar, nós temos guerra aqui na nossa cidade, no nosso país não temos. A gente vive em um país considerável, muito bom. E o que acontece? Tem muitas pessoas que vivem amarguradas de espírito. Tem gente que tem uma família que você olha assim e diz, uma família maravilhosa, estruturada, tem tudo. Mas quando você vai conversar com a pessoa lá, ela tem um coração amargurado. Às vezes tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem família abençoada, que está ali próximo, mas o coração da pessoa é amargurado. Ela vive atribulada, ela vive amargurada, sofrendo ali dentro dela. Quer dizer, no entorno, aparentemente, não tem motivo algum para aquela pessoa estar daquela forma, mas o coração está amargurado. Vive em sofrimento. Mas está assim por quê? Porque a paz de Deus não está repousada sobre o coração. E Jesus disse isso, tá? Que a paz que Ele estava deixando para a gente, a paz que Ele estava dando para a igreja, deixando para a igreja, ela era diferente da paz do mundo. E isso nós podemos provar, por exemplo, com Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles foram presos, em decorrente de ter expulsado um espírito de adivinhação de uma moça. E ali nós percebemos que as pessoas que ficaram no prejuízo em relação àquele espírito que foi embora, eles já inventaram logo uma narrativa ali, levaram diante dos juízes da época, dizendo que Paulo estava dando prejuízo, estava ensinando coisas ali
que não era para ser ensinado aos romanos, e que por isso Paulo deveria ser preso, Paulo e Silas. E os juízes fizeram o quê? Prenderam Paulo, prenderam Silas, expuseram eles em praça pública, e ali autorizaram lá que deram chicotada, para dar chicotada em Paulo e Silas, e o pessoal deram várias chicotadas em Paulo, várias chicotadas em Silas, e depois de tudo isso, que ele está lá cortado de chicote, os dois, manda que o carcereiro conduza os dois ao cárcere, e assim põe lá, tá? No cárcere mais seguro, e coloca alguém para vigiar, que é para eles não saírem de lá. E a palavra de Deus nos diz que, quando chegou ali, próximo da meia-noite, Paulo e Silas, como eles gozavam da paz de Deus em seu coração, sabe o que estava fazendo? Reclamando? Não. A palavra de Deus diz que eles estavam cantando louvores a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cantando louvores a Deus. E por que eles estavam cantando? Se eles estavam todo retalhado de chicote. É porque o corpo, irmãos, estava arrebentado. Mas só que o homem interior, o coração de Paulo e Silas, estava em paz. Pousava sobre eles justamente essa paz aqui que o Senhor disse. Essa paz que o Senhor deixou para a igreja. Então o que acontece, irmãos? Quando nós abrimos o nosso coração e damos espaço para que essa paz ela repouse sobre o nosso coração. Embora que o mundo esteja em confusão lá fora, mas você está em paz. A sua mente está em paz. Seu coração está em paz. Você pensa assim, ainda que o mundo se espedace, mas eu estou em paz. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos, meus irmãos, procurar deixar o nosso coração ser envolvido por essa paz. Porque quando nós estamos com o nosso coração em paz, tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo. Uma pessoa amargurada, ela não tem visão, ela não tem capacidade de ver. Uma pessoa amargurada, ela não tem capacidade ou a sensibilidade de olhar para as coisas boas da vida. Ela não tem capacidade de valorizar, várias qualidades de outra pessoa, da sua família, da sua casa, do seu emprego. Não tem. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nessa noite a igreja, nós como igreja do Senhor, procuramos procurar que essa paz de Deus repouse sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. E assim nós venceremos todas as lutas, todas as tribulações, tudo aquilo que possa vir sobre a nossa vida, ela não vai mais entrar. Por quê? Porque lá já vai estar ocupado pela paz. É que nem eu falei, Ana, ela continuou sofrendo ataque. Só que o coração dela agora estava ocupado. O coração dela estava preenchido. Então é isso que nós temos que fazer também. Preencher o nosso coração da presença de Deus. Preencher os nossos corações da paz que emana de Deus. E assim nós suportaremos todos e todos. Amém? E eu agradeço essa oportunidade. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Antes de nós dar a bênção apostólica, irmãos, nós vamos passar os nossos avisos da semana, né? Glória a Deus. Louvado seja